Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós vamos, apesar de já termos terminado a minissérie Modelagens Disney, como a gente tem percebido que é um assunto que vocês gostam bastante, que é legal da gente ver como que faz o passo a passo, hoje a gente também vai fazer uma modelagem, não é mais da minissérie Disney, tanto que a gente vai mudar de estúdio, a gente vai mudar de temática, de personagens, mas faremos uma modelagem do Bob Esponja, um clássico dos desenhos animados, que é legal também pra gente ver como a gente faz para modelar personagens que não necessariamente são figuras humanas. Quais são as técnicas que a gente utiliza para dar vida para esses personagens e para que eles se pareçam ao máximo com o personagem original. Então hoje, modelagem do Bob Esponja passo a passo para você colocar aí no seu repertório, no seu currículo de técnicas de modelagem. Espero que você goste. Vamos pro vídeo. Para a gente dar início a essa modelagem, a gente vai começar a partir de uma pasta amarela, claro, né? Para a gente fazer o Bob Esponja, a gente vai precisar fazer o corpinho dele todo ali amarelo. E aqui eu já tenho uma pasta que eu já adicionei CMC, que é aquele pozinho que ajuda a dar estrutura, a secar melhor a pasta, e também já está tingida com corante amarelo, tá? Não tem muito segredo aqui na cor. Para a gente começar a fazer essa modelagem, a gente vai partir de uma bola grande de pasta. Isso, claro, vai depender do tamanho do personagem que você for fazer. Aqui eu tenho mais ou menos umas 300 gramas de pasta. E a gente vai abrir essa pasta com um rolo para deixar ela achatada, assim, num formato comprido, meio retangular, tá? Depois disso, a gente vai aos poucos dando formato, porque aqui como o nosso personagem ele é quadrado, a gente tem que deixar ele o mais quadrado possível. Vamos ser um quadrado quinado, mas pode perceber aí com os dedos, com as mãos, a gente vai aos poucos deixando ele mais quadradinho, e com a ajuda de um estilete eu vou cortar os 4 lados da minha peça para que ele fique no formato que a gente quer. Então corta com o estilete um lado, com uma estequinha a gente acerta para não ficar rebarba, para não ficar marca, para a gente partir aí para depois começar a fazer a modelagem do rosto do Bob Esponja, tá bom? Não precisa ser um quadrado perfeito, tá? Um retângulo perfeito. Ele é mais fino embaixo, um pouquinho mais grosso em cima, mais largo, né? Eu quero dizer. E isso dá um aspecto legal. Se ficar muito quadrado, se ficar se preocupando em medir, ele ficar muito retangular, não vai ficar tão legal, porque ele tem que ter aí uma maleabilidade, um formato. Se você pegar a referência original, você vai conseguir perceber isso, tá? Então aqui a gente está cortando os 4 lados. Pode perceber que minha peça é bem grossa, porque é um personagem em 3D, tá? Não é para abrir uma pasta muito fininha. Aí nesse caso a pasta tem aí por volta de 2 centímetros de altura, tá? E aí, isso você pode também mudar para mais ou para menos, dependendo do tamanho da peça que você for fazer. O importante é que seja proporcional ao tamanho que você está fazendo. Então aqui eu já tenho os 4 lados cortados. As pontas você pode perceber que não são muito pontudinhas, não tem problema, porque o nosso personagem também não tem pontas muito quinadinhas, elas são meio arredondadas. O importante é que tenha 4 lados muito bem definidos para que o personagem fique fiel à referência original. Antes da gente começar a modelar o rosto, a primeira coisa que a gente vai fazer é enxergar aqui nessa peça aonde vão ficar cada coisa, né? Porque o corpo dele é junto com o rosto, não tem uma cabeça e um corpo, né? Então eu vou marcar aqui com uma esteca a região onde vai ser a roupinha dele, né? Onde vai ter a camisa, aquela calça. E aí eu já deixo isso previamente marcado para eu não me perder depois, tá? E aí sim, depois de marcar, pode perceber que é uma marca leve. Nessa parte maior zona aí de cima é que a gente vai começar a fazer a modelagem, tá? Vou pegar aqui uma estequinha com ponta arredondada e aquela com ponta de borracha e vou começar a fazer vincos em toda a lateral da minha peça para dar aquele volume e aquelas imperfeições que o personagem tem. Percebe que eu faço isso só dessa linha que eu fiz para cima, porque na parte de baixo eu preciso que seja mais retinho, que é onde vai ter a roupa depois. E aí, ó, percebe que eu marco bem a lateral, deixo bem chanfrado na frente para ter essa impressão de ondulação. Isso já começa a dar cara para o nosso personagem. Outra coisa que a gente vai aproveitar e fazer agora são os furinhos que ele tem na parte da frente, né, do rosto. Então são 7 furos, né? 2 ali no cantinho superior esquerdo, 1 no direito, 2 no inferior esquerdo e 2 no inferior direito também. Muito simples, tá? Não tem segredo, é você usar um boleador pequeno, um médio ali e vai fazendo as marcações. Agora com essa esteca
um pouquinho maior, pode ser um bolhador também, a gente já vai marcar a região dos olhos do personagem, tá? A gente vai fazendo esses movimentos circulares e abrindo essa cavidade para depois a gente aplicar a pasta do olho aí. O olho do Bob Esponja é bem juntinho um do outro, não tem divisão, tá? Onde acaba um olho, começa o outro, um encosta no outro, e dependendo da posição que você vai fazer, um até sobrepõe o outro, parece que tem um olho passando por cima do outro, por isso que eu estou fazendo essas cavidades bem pertinho uma da outra. Com essa esteca que tem uma arestinha como se fosse uma faquinha, a gente vai já abrir um sorriso também, tá? Por que eu estou utilizando essa esteca? Porque eu consigo cortar de baixo para cima. Percebe que eu não estou afundando de cima para baixo, eu estou de baixo para cima, porque eu quero que essa parte de cima do sorriso fique mais alta que a parte de baixo, de propósito, porque ali a gente vai adicionar uns dentes, e aí eu quero que tenha essa profundidade para que pareça que o dente está para dentro e não para cima, tá? Também são coisas simples, tá? Uma modelagem de um personagem como esse, apesar dele ter muitos elementos no rosto, o que você tem que fazer para atingir o resultado é muito fácil. Então a gente faz essa marquinha do sorriso, deixa essa parte de baixo mais funda que a parte de cima, propositalmente, para na hora que a gente aplicar o dentinho ficar com a perspectiva correta. Outro detalhe que a gente vai fazer aqui em marcação na pasta amarela é essa ondinha aqui embaixo, meio que um W, que é uma espécie de um queixinho que ele tem. Pode reparar na referência original, ele tem essa marcação que ela é levemente avermelhada, que a gente vai fazer na pintura lá no final do vídeo. Então a gente faz essa marcaçãozinha e agora a gente já pode partir para a aplicação das outras peças que vão aí no rosto. Então com uma pasta branca, a gente vai fazer duas bolas grandes de pasta, pode perceber aí pelo tamanho, acho que tem 5 gramas cada pedacinho desse. Claro, isso de acordo com o tamanho do que eu estou modelando, né? E a gente vai colar essas bolinhas na cavidade dos olhos. Diferente de quando a gente faz uma modelagem de um rosto humano, mesmo que seja um personagem, aqui a bolinha tem que ser grande mesmo, porque a hora que a gente apertar ela vai ficar maior ainda e ela vai ficar saltada no rosto, porque é isso que a gente quer. A gente não quer aquele olho chapado fundinho lá dentro, igual a gente faz em personagens humanos. A gente quer que essa bolinha transborde ali da cavidade, uma encosta na outra de propósito e ela fica arredondada assim para fora, ela fica côncava, né? E aí, em cima dessa bolinha, a gente vai fazer com um bolhador pequeno, com as costas de um pincel, essas duas cavidadezinhas para a gente aplicar a cor do olho dele aí, tá? Nesse caso, eu vou fazer ele olhando para o lado esquerdo, porque é a referência que eu estou utilizando. Aí você vai buscar fazer ele olhando para o lado que você quiser, tá? Quando a gente vai definir a expressão e para onde o personagem está olhando, não tem muita regra, você pode escolher. Aqui eu escolhi ele olhando para o lado esquerdo com uma bolinha de pasta azul. Vou aplicar essa peça ali dentro, lembrando que eu estou sempre passando gel ou água ou cola de CMC para grudar essas peças em quantidade pouca para não ficar deslizando. Então a gente colocou ali essa bolinha de pasta. Essa azul sim, é interessante que ela não fique tão saltada do branco, ela vai ficar mais na altura do branco, porque senão fica uma sobreposição muito alta. E aí a gente vai repetir a mesma coisa agora dentro do azul, a gente faz uma cavidadezinha e vai colar a bolinha preta do olho ali nos dois olhos. Aproveitando que a gente está mexendo com a pasta preta, já vou aproveitar e fazer os cílios, né? O Bob Esponja tem 3 cílios pretos em cada olho, que dá uma personalidade muito importante no rosto dele. E a gente vai pegar um pedacinho de pasta preta e aí agora a gente vai abrir essa pasta com o rolinho, abre bem fininho, nesse caso é importante que seja fininho para não ficar grosso ali na modelagem, o resultado não vai ficar legal. E aí a gente vai cortar uma tirinha também bem fininha. E aí dessa tirinha a gente vai tirar 3 pedacinhos para cada olho, né? Ou seja, 6 pedacinhos de cílio no total, tá? A altura não é muito, tá? Ela é um cílio que quando você vai cortar isso fora da peça, você acaba cortando maior, a hora que coloca na peça fica muito alto. Então, ó, pode perceber que são 3 pedacinhos bem curtinhos, e aí com um pincelzinho a gente passa um pouquinho de água ali no lugar onde a gente vai colar esses cílios e posiciona, né? No geral são 3 em cada olho, 1 no meio, 2 no canto. Isso já vai dar a expressão que a gente quer para o nosso personagem.
Agora a gente vai fazer aquele brilho no olho que dá um toque especial em todas as modelagens, ou praticamente em todas as modelagens a gente põe isso. E aqui nesse caso dessa modelagem do Bob Esponja, a gente vai colocar 2 brilhos em cada olho, para dar essa impressão do olho dele tá muito aberto, que ele tá muito feliz. Então a luz tá entrando bem, tá batendo ali, tá deixando o olho dele brilhando demais. Então a gente vai botar 2 pontos, um pontinho menor e um maior. Lembrando que a posição do brilho no olho tem que ser igual nos 2 olhos, porque tem que fazer sentido que a luz está batendo do mesmo lado. Se você colocar um brilho no olho, em um olho de um lado e no outro do outro, não vai fazer sentido nenhum, tá? Mas basicamente é isso. 2 pontinhos em cada olho, um maior, um menor. Isso já dá ali um chance no olhar do personagem, tá? Agora, com a pasta branca ainda, a gente já vai aproveitar e recortar os dentinhos, tá? Do mesmo jeito que a gente fez o cílio com a pasta preta, a gente vai fazer os dentes com a pasta branca. Vai cortar 2 quadradinhos brancos, aqui eu estou fazendo à mão também, e a gente vai posicionar ali embaixo daquele sorriso que a gente já cortou, tá? Então eu corto 2 retangulinhos, passo um pouquinho de cola ali no lugar onde a gente vai colar os dentinhos e aplica. Os dentes dele são levemente separados, tá? Não são 2 dentinhos juntos, não. Chegou a hora de a gente fazer a bochecha do Bob Esponja. Outra parte que é muito importante para dar a expressão do nosso personagem. Ele tem uma bochechinha ali que também é levemente avermelhada, que a gente vai fazer na pintura. Então para isso a gente vai precisar de 2 bolinhas de pasta amarela e a gente vai colar elas de propósito ali no final do sorriso, sobrepondo o olho. A bochecha passa por cima do olho de propósito. E aí a gente vai incorporar só o lado de fora, o lado da bolinha que fica virado para fora do rosto. O que fica para dentro vai ficar saltado de propósito, para cobrir ali uma parte do olho e a pontinha final do sorriso. E aí dentro dessa bolinha a gente vai fazer 3 furinhos com uma estequinha pontudinha, tá? Por quê? Porque também é uma característica da bochechinha dele que tem 3 furinhos e depois a gente vai fazer a pinturinha, esses furinhos vão ressaltar ainda mais. Então faz isso de um lado, vai fazer exatamente a mesma coisa do outro, faz a outra bochechinha, incorpora ali só o lado de fora da bolinha, faz os 3 furinhos e aí nossa bochechinha está pronta. A nossa próxima etapa dessa modelagem é fazer a roupinha dele, só que antes da gente fazer essa roupa, a gente vai fazer uma coisa aqui nessa parte de baixo da modelagem. A gente vai cortar um pouquinho e deixar ela um pouquinho menor. Percebe que com essa esteca eu já comecei a afundar essa parte de baixo da peça que a gente tinha meio que reservado e deixar ela um pouquinho mais encolhida. E aí com o estilete eu vou cortar as laterais para deixar ela um pouquinho menor. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu sobrepuser a pasta branca e a pasta marrom que vai fazer a camisa e a calça, vai ficar maior do que a cabeça, vai parecer que a parte de baixo do corpo tá maior do que a parte de cima, e a gente não quer isso, porque se você olha a referência do Bob Esponja, a roupinha dele segue o mesmo tamanho, se não menor do que a parte de fora, é como se a esponja estivesse saindo para fora ali daquela roupinha, como se aquela roupinha estivesse apertando a esponja. Então eu preciso diminuir essa parte de baixo do corpo dele, para que a hora que eu cobrir com a roupa fique com a proporção que eu quero. Falar, mas e se eu não quiser fazer isso? Não precisa, porém, para a gente chegar no resultado perfeito, a gente faz esse corte para que a hora que a gente cobrir, ele ficar
no tamanho e na espessura certa, tá? Então aqui eu já estou com um pedaço de pasta branca, abri esse pedaço de pasta branca comprido com o rolinho, e aqui pode ser levemente fino, tá? Porque quanto mais grosso for essa roupa, mais sobreposição vai dar para perceber que tem ali, e a gente não quer que fique muito grossa essa pasta para o acabamento não ficar feio. Então abre essa pasta comprida, porque a gente vai dar a volta nele inteiro, e aí a gente com um estilete ou uma esteca de faquinha vai cortar uma tirinha branca, também ali que seja metade dessa região que a gente tem reservado ali do corpinho dele. Então uma pasta branca que vai pegar só da metade para cima, e aí a gente vai passar um pouquinho de cola de CMC ou gel de brilho ou água e vai colar, fazendo a volta ali na lateral, na parte da frente, e caindo para outra lateral. Aproveitando que a gente já tem essa pasta branca aberta aqui, que sobrou da nossa tirinha da camisa, eu vou cortar 2 triângulozinhos bem pequenos para fazer a gola da camisa dele, que é um detalhe que tem ali na roupinha dele. Então, já que a gente já tem essa pasta aberta, já está mexendo com branco, corta 2 triângulozinhos e a gente vai colar eles ali logo abaixo do queixo, um do lado do outro, porque depois a gente vai colocar a gravatinha ali no meio. Então é aquela golinha da camisa do Bob Esponja que tem ali aquele detalhe da camisa. Vamos colocar agora, tá? Mesma coisa, corta os triângulos, passa um pouquinho de cola com um pincel só no lugar onde você for aplicar mesmo essa peça, e aí a gente cola um de um lado e um do outro, deixando espaçozinho ali no meio para a gravata depois. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali com a camisa na pasta branca, a gente vai fazer com a pasta marrom para fazer a cobertura da calça, tá bom? Então a gente vai abrir uma pasta marrom aí numa espessura não muito grossa, compridinha, e a gente vai começar primeiro pela parte de baixo da peça, tá? Então eu vou abrir uma tirinha e aí vou passar um pouquinho de cola e cobrir ali a parte de baixo da peça. E em seguida a gente vai fazer o que a gente já fez com a parte branca, que é uma tira um pouquinho mais comprida, passa um pouquinho de cola na lateral, na superfície e na lateral, e aí cola essa tirinha em toda a volta do Bob Esponja, dando acabamento ali da parte de baixo e da junção entre a camisa e a calça.
Para fazer a gravatinha do Bob Esponja, a gente vai precisar de um pedacinho de pasta vermelha, tá? É um vermelho não muito forte, tá? Não precisa, para dar uma tonalidade legal ali. E aí a gente vai primeiro pegar uma bolinha de pasta vermelha pequenininha e aplicar ali no meio dos dois triangulinhos da gola que a gente colou antes, tá? Passei um pouquinho de água ali e aí ó, uma bolinha pequena, vou e colo bem ali no meio. A hora que eu espremo essa bolinha, ela já preenche o espaço que eu quero com o formato que eu quero. Com uma outra bolinha um pouquinho maior, a gente vai fazer uma espécie de peãozinho, ou uma coxinha, ou um quibe. É um quibe, tem duas pontinhas, então é um quibe. E aí a gente vai pegar esse quibezinho e vai pressionar, esmagar ele para ele ficar achatadinho. Então, ó, tem um quibezinho, aqui vou pôr na tábua, com o meu dedo vou esmagar e ele vira uma espécie de um balãozinho, tá vendo? Esse balãozinho a gente vai aplicar ali. Então eu corto um dos lados dele, uma das pontinhas eu corto para encaixar naquela pontinha vermelha que a gente já tem lá. E aí o restante fica com a pontinha que é para fazer a ponta da gravata ali. Muito simples de fazer e olha o resultado. Já temos a gravatinha do Bob Esponja aqui perfeita. E aí a gente vai partir para o último detalhe da nossa roupa, que é o cinto preto, né? Então a gente vai abrir uma tirinha de pasta preta. Percebe que os processos são muito parecidos, então são vários detalhes, só que todos muito fáceis de fazer. Da mesma forma que você abriu ali a tirinha para fazer os cílios do Bob Esponja, você vai fazer a mesma coisa agora. Abre uma tirinha de pasta preta bem fininha e a gente vai cortar pequenos retângulos de pasta preta para colar ali na frente e na lateral da calça do Bob Esponja. E agora é a última etapa da nossa modelagem antes da pintura, gente, o nariz. Deixei por último porque para a gente não ter perigo de esbarrar enquanto a gente modela o restante e ele sair do lugar, porque ele é saltadinho, tá? Então a gente vai abrir uma cobrinha de pasta amarela, um dos lados mais gordinho, o outro mais fininho, e aí a gente vai passar um pouquinho de água ou gel ali bem no meio dos dois olhos e aplicar esse narizinho, tá? Vou dar uma leve incorporada só na parte de baixo do nariz, deixando ele encostando nos olhos de propósito, tá? E aí a gente tem o nosso Bob Esponja já completamente modelado, tá? Sempre toma cuidado ali na incorporação para ficar perfeitinha, mas nosso Bob Esponja está pronto. Só que falta um detalhezinho, que é a pintura. Então, para a gente finalizar de vez essa modelagem, a gente vai fazer a pintura e para isso eu vou precisar de 2 corantes. Vou utilizar 2 corantes da Lily Candy em pó lipossolúvel a seco, tá? Sem diluir em nada. Então, tenho aqui um corante rosa, o nome desse corante é Bonita, tá? Caso você queira procurar, porque tem muitos tons. A gente vai com um pincel seco, um pouquinho de corante, vai fazendo movimentos circulares ali na região da bochecha e aí ela vai ganhando essa tonalidade levemente avermelhada, levemente alaranjada e começa a ressaltar essa bochechinha. Lembra que eu falei que ia ressaltar a bochecha com os 3 furinhos?
é esse o resultado que a gente quer. E a gente vai fazer a mesma coisa ali no queixo dele, que a gente fez a marcação em W. Contorna esse queixo com esse corante e dá uma leve esfumaçada assim com o dedo para ficar um degradezinho, e a gente tem essa pintura do queixinho e da bochecha. E a última pintura que a gente vai fazer é com esse outro corante também da Lulicand lipossolúvel, o nome dele é Alface, esse verdinho claro, e a gente vai utilizar esse corante para fazer umas sombrinhas dentro dos buraquinhos da esponja que tem no rosto do Bob Esponja e também nas dobras do rosto. Então, em todas as bolinhas, em todas as cavidades que a gente fez, a gente vai passar esse corante verdinho claro, também a seco, tá? Pincel seco, corante a seco, sem diluir em nada, vai fazendo movimentos circulares dentro das cavidades e vai trazendo esse sombreado que a gente quer para a modelagem. A gente vai fazer isso dentro dessas bolinhas e também nessas dobrinhas que a gente fez lá no início da modelagem, a gente vai fazendo aqui para dar um sombreado. Vai passar um pouquinho também entre a camisa e o rosto e também embaixo do sorriso ali para dar uma sombra, tá? E isso dá mais profundidade e mais vida para o nosso personagem. Esse é o último detalhe da nossa modelagem e aí a gente tem o Bob Esponja prontinho modelado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que a gente faz aqui. Não se esqueça de entrar para o grupo do Telegram, clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. O que tem nesse grupo? Dicas, técnicas, receitas e as medidas das receitas que a gente faz aqui no YouTube e nas lives lá do Instagram. É de graça, é só você entrar para poder ter acesso a tudo isso e baixar todos esses conteúdos, tá bom? A gente se vê aqui nesse canal todas as quartas e sábados ao meio-dia. E você pode me acompanhar durante a semana através das redes sociais que estão aqui embaixo, Facebook e Instagram também, onde eu posto mais conteúdo de confeitaria diariamente. Então, um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.